Pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos começar então. Hoje, na falta de algumas matérias, né? Porque a gente já está um pouco bem adiantado, só um pouco, mas a gente está bem adiantado em relação à matéria dada pelos professores, tá certo? E, bom, eu estou meio carente de materiais para trabalhar, materiais novos para trabalhar com vocês. Então, eu pensei em a gente fazer uma revisão de tudo que a gente, do que a gente já trabalhou, né? A gente já viu, tanto comigo, tanto com o Eduardo também, tá certo? E eu vou disponibilizar depois esse material no grupo, mas eu acho que isso já vai servir bastante para a gente já ter uma base para estudar para a prova integrada, tá bom? Que vai ser, se eu não me engano, daqui a 2 semanas, né? Para mim é dia 19, mas primeiro ano eu não sei se deve ser dia 19 ou no dia 18. Vou confirmar isso também, tá certo? Então vamos começar. Vou começar a gravar a tela aqui. Acho que já está gravando a tela. Tá certo. Vamos falar então um pouquinho, né? Vamos dar uma boa resumida no que a gente já viu, tá certo? Ahn, e vai ser basicamente isso, né? Não trouxe exercícios nessa aula, mas eu acho que a gente poderia também deixar para fazer vários exercícios na semana que vem. E nas próximas semanas, né, a gente deixar só para fazer exercício, já que vai ser mais importante para o estudo, né, da prova integrada, tá certo? Então vamos começar então, pessoal, é, com alguns conceitos do Estado, né? O Estado ele pode ser compreendido como uma construção jurídico-política, né, bem complexa, dotada de uma soberania, né, como está aqui, e estruturada para organizar o exercício do poder em determinado território, tá certo? Então ele não se trata apenas de uma entidade material, mas também opa, mexi aqui. Ele não se trata, né, sobre uma entidade material, mas também ele se trata de uma instituição que articula três dimensões fundamentais, tá certo? São essas. Ahn, o povo, deixa eu ver se está pegando minha canetinha aqui. Isso. O povo, certo? Ahn, o território e o governo, certo? As três dimensões que ele aborda, né, que o Estado aborda, seria o poder o poder, a legitimidade e a normatividade, tá certo? Ahn, mas o Estado ele não apenas exerce poder, né? Mas ele exerce de uma forma oh, meu Deus, institucionalizada, certo? Por meio de uma estrutura normativa que confere possibilidade e estabilidade e as relações sociais. Então, nesse sentido, o Estado moderado surge como resposta, né? Opa, já tô perdão. Então, o Estado ele exerce, ele surge como o Estado moderado ele surge como uma resposta à necessidade de centralização e racionalização do poder político, tá certo? Superando formas difusas, né, de autoridade e características de períodos anteriores, como o feudalismo, por exemplo, tá certo? Então, portanto, compreender o Estado, pessoal, é essencial para a gente compreender como o poder ele se organiza e ele se legitima, legitima,
Ah, legitimia? Não, essa palavra não existe, né? Mas como ele se torna legítimo, né? Como ele limita dentro de uma ordem jurídica, ele se limita dentro de uma ordem jurídica, tá certo? Vamos partir para o elemento do Estado, né? Esses três elementos aqui. Vamos partir primeiro para o povo, né? O povo, pessoal, enquanto elemento constitutivo do Estado, ele deve ser analisado sob uma perspectiva jurídica, certo? Vou aproximar mais para vocês. Ahn, certo, então, onde que eu parei? Ah, uma perspectiva jurídica, ó. E não meramente sociológica, tá bom? Então, diferencialmente da população, que abrange todos os indivíduos presentes no território, o povo ele corresponde ao conjunto de indivíduos que mantém um vínculo jurídico-político, tá bom? Ah, com o Estado, tá certo? Então, normalmente, por meio da nacionalidade, tá certo? E esse vínculo, pessoal, é fundamental porque é ele que ele se torna legítimo, né? A participação política e a titularidade e soberania dos regimes democráticos, né? Ou seja, a população, o povo, desculpa, ele se torna parte da nação, tá certo? O povo, ele sendo titular de soberania nos regimes democráticos, ele se torna parte essencial e única de um Estado, tá certo? Porque o Estado tem que atender a quem? Tem que atender o povo. Não tem mais a quem ele vai atender. Ele não vai atender sei lá, um pouco elitista, mas ele não vai atender ao meio ambiente, aos animais, tudo mais. Isso daí são ideias que devem ser ditas, né, pelo povo, tá certo? Deixa eu só tirar esse negócio de ficar pagando. Não sei onde tá. Vamos voltar. Então, né, então assim, quando a gente afirma que todo poder emana do povo, a gente está falando, na verdade, nós estamos nos referindo a esse corpo jurídico político que constitui o fundamento de legitimidade do Estado, tá certo? E não uma coletividade como é que é o nome? É, indistinta, perdão, indistinta, desculpa, perdão. Eu uso um roteirinho aqui para perder, mas daí às vezes eu tento no freestyle e não consigo. Ainda mais nessas palavras difíceis, tá bom? Mas então é isso, né? Então ela não é uma coletividade indistinta, tá bom? Partindo agora para o território, ah, no território, pessoal, tá? O território ele não deve ser reduzido, pessoal. Oh, meu Deus. Vamos deixar assim. Ele não deve ser reduzido a uma dimensão meramente geográfica, tá bom? Ele representa o espaço jurídico e incidencia uh, da soberania estatal, jurídico de incidência da soberania estatal, tá certo? É dentro desse esboço que o Estado exerce sua jurisdição, tá certo? Então aplica suas normas e impõe a sua autoridade, ou seja, tem um Estado, né? E dentro deste arquipélago, tudo mais, dessa massa de terra, é onde o Estado ele se forma, né? Ele se representa, né? Então, portanto, pessoal, o Estado é simultaneamente um espaço físico e um espaço jurídico, tá certo? Então, tem solo, subsolo, espaço aéreo, espaço territorial, mar territorial, desculpa, né? Porque, sim, existem leis tanto na terra, no mar e no ar, né?
Isso são vigentes, isso, né, é um outro arquipélago do direito civil, tá certo? Eu acho que é bem interessante a gente dizer isso também, a gente explicar algumas coisinhas nesse sentido, porque é um pouco estranho, né, a gente pensar, porra, mas tem o, né, o território, ele abrange tanto assim, né, e tem tantas leis assim, ainda mais, sei lá, no mar, onde não tem muita fiscalização, não tem como ter muitas fiscalizações no céu, né, no ar, mas sim, tá, tem as fiscalizações e tem sim as suas leis próprias, né, as suas legislações próprias, né, perante todo o território, tá bom? Tá certo? Vamos para governo agora. O governo, pessoal, ele é a dimensão funcional do Estado, né, responsável pela concretização do poder político, tá certo? Então, enquanto o povo ele representa a titularidade da soberania e o território ele delimita seu exercício, né, esse poder, o governo ele é um instrumento por meio do qual esse poder ele se manifesta de forma concreta, tá certo? Então, é o governo que se materializa, se, se, se materializa decisões políticas, políticas públicas e atos administrativos, tá certo? De direito administrativo, no caso, tá certo? E é extremamente por isso que a análise das formas e o sistema de governo se torna tão essencial, tá certo? Pois eles determinam quem exerce esse poder e sob quais estruturas institucionais ele é exercido, tá bom? Certo. Vamos partir agora para a soberania, né? A soberania, pessoal, ele é um elemento, uma estrutura do Estado moderno, certo? E ele se caracteriza como o poder supremo e independente, certo? No plano interno, né, reduz-se é, na soberania no Estado sobre todos os demais poderes existentes, né, no território. E no plano externo, né, manifestam-se como independência em relação a outros estados, certo? O conteúdo, pessoal, ele é importante destacar que na soberania contemporânea, tá bom? Não é absoluta, tá? Ela não é absoluta. Ela se encontra em limitações no direito internacional, especialmente, pessoal, em contextos de cooperação e integração entre estados, tá certo? Então, além disso, nas democracias constitucionais, a soberania ela é extraída ao povo, né? Perdão, atribuída ao povo, certo? O que implica que o poder estatal deve ser exercido em conformidade com a vontade popular, tá certo? Ainda que a forma medida por instituições, né, seja representa, perdão, por a forma mediada, desculpa, por instituições representativas, certo? Então, o poder supremo do Estado ele se caracteriza por dois elementos, né? A interna e externa, a supremacia sobre todos os indivíduos e instituições dentro do território, sendo a interna, e a externa, a independência em relação a outros estados, tá certo? Partindo agora para formas de Estado, é, as formas as formas de Estado, elas dizem respeito à organização territorial, tá bom, pessoal? Do poder político, no caso, certo? No Estado unitário, que é esse daqui, o 4.1, existe uma centralização do poder político, tá certo?
Então, a centralização política, ainda que possa haver uma descentralização administrativa, tá? Existe uma centralização do poder político, certo? Já no Estado federativo, né, o federado, desculpa, é, há uma descentralização política com a existência de entes autônomos dotados de competência própria, tá certo? Então, essa autonomia, contudo, ela não se confunde com soberania, tá certo? Quem pertence é una e indispensável. Então, portanto, pessoal, a forma do Estado, a forma de Estado, desculpa, ela trata da distribuição espacial do poder e não de sua titularidade, tá certo? Aqui no Estado Federativo, eu coloquei o exemplo como o Brasil, certo? Porque uma federação implica autônoma, mas não soberania entre os entes federativos, certo? Partindo para formas de governo, né? Isso daí, matéria da aula passada. As formas de governo, pessoal, elas tratam da titularidade do poder político, tá bom? Ou seja, de quem governa, tá bom? Então, as formas, né, de governo se referem à titularidade, tá? Do que é o contrário da outra, né? As formas de Estado, as formas de governo se referem à titularidade do poder político, tá bom? Ou seja, a identificação de quem exerce a soberania, certo? Na monarquia, essa titularidade se concentra em uma única pessoa, tá certo? Então, é numa única pessoa, no rei, né? Monarquia é rei. Então, é um poder que se concentra apenas no rei, certo? Com características de vitalicidade e, em regra, a hereditariedade, certo? Que isso daqui é em regra. E desculpa, falei assim, falei, né? A unipessoalidade, a vitalidade e a hereditariedade, certo? As classificações, elas podem ser absolutistas ou constitucional, certo? A absolutista tem a concentração de poder, a constitucional tem a limitação do poder por normas, certo? Nós vimos na aula passada ou retrasada, não recordo, mas a gente já estudou isso, né? Que sim, existe uma classificação constitucional na forma de monarquia, né? Que já envolve o parlamento, né? A gente sempre está dando um exemplo da Inglaterra, né? Que tem, por si só, uma monarquia que, vamos combinar, é só por aparência, né? Não uma monarquia que se decide muitas e muitas coisas, né? Lógico, ela é importante, ela tá lá, tem seu representante, né? Rei Charles, mas quem decide tudo é o primeiro-ministro, tá certo? E é um cargo um pouco, como é que eu esqueci a palavra que eu usei semana passada, mas é um cargo que você não tem muita certeza das coisas, né? Você pode, um cargo estável, né? Instável, porque você não tem a certeza que se você, bom, você pode ser primeiro-ministro hoje, mas do nada você não é mais amanhã, tá certo? Tá certo? Então vamos partir para a República. Na República, por outro lado, né, da monarquia, o poder ele é atribuído ao povo, né, sendo exercido por representantes eleitos, né, pelo povo, com mandatos temporários e sujeitos à responsabilidade política, tá certo? Então essa distinção, ela não é meramente formal, ela revela sim essa distinção, né, entre monarquia e república, ela não é formal, meramente formal. Ela revela
para a gente, pessoal, diferentes fundamentos da legitimidade do poder, tá certo? Vamos partir agora para regimes de governo. Regime de governo. Aqui, pessoal, diz respeito à forma de poder, de exercício do poder, desculpa. Especialmente no que se refere ao grau de participação popular e à existência de mecanismos de controle. Bom, na democracia, o poder é exercido com base na participação popular, direta ou indireta, certo? Sobre a, né, a garantia as garantias institucionais, né? No autoritarismo, há uma concentração de poder e limitação das liberdades políticas, né? Então, portanto, quando a forma de governo responde à titularidade, o regime responde à quantidade de exercício de exercício do poder, tá certo? Então, eu coloquei para vocês. Regime é diferente de forma de governo, certo? Regime, no caso, é, né, como o governante ele impõe que seja a sua, como é que eu posso dizer? É, no ápice de sua governança, ele impõe como deve ser, né, como deve ser regido as leis, certo? As leis, os comportamentos e tudo mais, certo? Partindo agora para a separação de poderes, pessoal. A separação de poderes, desculpa, formulada de maneira sistemática, né, por Montesquieu, representa um mecanismo de limitação do poder estatal, certo? Então, ao dividir as funções estatais entre executivo, legislativo e judiciário, né, essa tripartição de poder, né, a palavra já diz, né, tripartição, três poderes, busca evitar a concentração de poder e, consequentemente, o arbitrário, o árbitro, né? Ou seja, o meio termo, né? E eu sempre digo isso para vocês, tanto nessa aula de TGE, tanto na aula de constitucional, que um poder aqui foi feito para olhar o outro. Então, foi surgido o poder, certo? Surgiu o executivo, mas que nessa serve da administração. Só que para ficar de olho, entre aspas, né, no executivo, surge o legislativo, certo? Então, esse surge para esse. Só que para ficar de olho nesses dois, surge o judiciário, entendeu? Então é assim que funciona a, a tripartição de poder, né? É um poder para tomar conta do outro, né? E quem toma conta desses três poderes? O governo, certo? O governo. Esses três poderes são regidos pelo governo, certo? Que deve, né? E o governo e os seus governantes, certo? A gente vai ver mais para frente aqui agora também. Certo? Então, no modelo contemporâneo, né, essa separação entre né, essa separação de poderes aqui, ela não é absoluta, né, sendo completamente um sistema de freios e contrapesos, né, que permite a interferência recíproca entre os poderes como forma de controle, certo, pessoal? Vamos partir agora para os sistemas de governo, né? Os sistemas de governo, eles tratam das relações entre o executivo e o legislativo, tá bom? Então, esses sistemas de governo, no presidencialismo, né, que é o primeiro tópico aqui pra gente,
há uma separação mais rígida, com independência funcional e mandato fixo entre o chefe do executivo. E agora, no parlamentarismo, é, parlamentarismo há uma relação entre a independência em que o governo depende da confiança do parlamento para se manter, tá certo? Lembra que eu falei para vocês que era uma coisa um pouquinho. ah, como é que eu sei mesmo? Eu esqueci de novo. Uma coisa um pouquinho é, incerta, né? Instável, né? Porque isso depende muito da confiança. Se por acaso o parlamento perder a confiança no primeiro-ministro, não tem como ele se manter. Então, essa diferença estrutural impacta diretamente a dinâmica política, especialmente nos termos de estabilidade e flexibilidade oh, meu Deus, institucional, tá bom? E o exemplo que eu dei para vocês da Inglaterra, né? O exemplo em toda a aula, mas que eu faço para a gente lembrar, tá bom? Então, parlamentarismo vai ser sempre a Inglaterra, tá? E presidencialismo, Brasil, Estados Unidos, tá bom? O sistema de assembleias também, né? A Assembleia deve ser uma supremacia do legislativo, né? É uma subordinação do executivo e existe uma concentração de poder decisório, tá certo? Então, quando se abre uma Assembleia é para decidir algo, tá bom? Por isso que o poder decisório. Modelo historicamente relevante, mas pouco utilizado atualmente, tá bom? Eu tenho certos tipos de sistemas, né? Não é mais sistema de assembleia. Usamos assembleia, né? Não da forma que é dita aqui, mas existe sim a assembleia, né? A assembleia dos, dos deputados, né? É mais uma reunião, né? Que eles fazem para decidir certos projetos de lei e tudo mais. Ahn, Vamos falar agora um pouquinho sobre o poder moderador, tá certo? Eu acho que já tá acabando. O poder moderador, pessoal, ele é previsto na Constituição de 1824, olha só. É uma coisa que já acontece, já faz bastante tempo, no caso. O poder constituinte com uma peculiaridade, desculpa, do constitucionalismo brasileiro, tá certo? Inspirado nas leis de Benjamin Constant, ele foi concebido como um poder de equilíbrio entre os demais, né? No entanto, pessoal, esse tipo de poder, na prática, ele representa uma significativa concentração de poder nas mãos do imperador, tá certo? Então, permitindo ali o imperador, no caso, interferir diretamente na dinâmica política, tá bom? O Brasil, como não tem mais imperador, a gente não usa mais esse tipo de, de poder, né? A integração dos conceitos, tá certo? Então, o que a gente percebe ao final, né, é que todos esses conceitos que a gente disse agora, né, que eu disse para vocês agora, e durante todas essas aulas, que não são compartimentos isolados, né? Compartimentos isolados, mas eles são elementos de uma mesma estrutura teórica, no caso. Essa matéria, a Teoria Geral do Estado, pessoal, ela busca sempre compreender de de forma sistemática, né? Então, como o poder se constitui, se organiza e se limita, bom? Tá certo? Olha, eu coloquei aqui no caso brasileiro, tá bom? Para a gente sempre lembrar do Brasil quando a gente for estudar, vai ser bem mais fácil, tá certo? Então, o Brasil ele se configura como uma república, ou seja, a titularidade popular do povo, é do povo. É uma federação, né? Então tem uma descentralização territorial.
E nosso sistema de governo é o presidencialismo, né? Então tem a separação dos poderes, certo? E um representante que ele respeita o mandato e foi escolhido democraticamente pelo povo, certo? Então essa combinação ela determina a dinâmica política e institucional do nosso país, tá certo? Quando a gente estuda a teoria geral do Estado, pessoal, ela não se limita à descrição de modelos, tá certo? Modelos institucionais, mas ela envolve a compreensão das bases, né? Das bases estruturais de poder. Então, então, na verdade, ela, essa matéria trata de analisar não apenas quem governa, mas como governa, né? Sobre quais limites e qual é a legitimidade, né? E é exatamente essa compreensão que permite não apenas a gente interpretar o Estado, mas também criticá-lo e aprimorá-lo, tá bom? E estudar, principalmente, né? Tá certo, pessoal? Ó, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Acho que foi uma aula bastante produtiva. A gente teve bastante matéria para falar, tá? Esse material vai ser disponibilizado para vocês, certo? E eu termino com essa frase de Montesquieu, que para que não se possa abusar do poder, é preciso que